Maravilha. O pessoal já está entrando, Bruno. Já temos aqui, acho que 60 pessoas, 62, em benefício aí da pontualidade, né, de todos que entraram antes da hora. A gente pode dar início ao nosso webinar, retomando os trabalhos do nosso portal de tributação e contabilidade. Para quem não conhece e participa pela primeira vez, nós temos um portal que vamos deixar aqui o link no chat, em que periodicamente realizamos workshops com foco nas IFRS e principalmente em interação com questões tributárias. Então, sempre de forma bastante objetiva, didática, usando exemplos numéricos, de forma a permitir que a maior parte das pessoas tenha acesso a informações que normalmente são divulgadas de maneira complexa, sofisticada. Então, esse é o intuito do nosso portal, e nada melhor do que começar 2023 com um tema super em voga, né, Bruno, Flávio, que tem sido noticiado quase todo dia, a todo momento. A gente não vai entrar, obviamente, no mérito do caso específico, que é notório atualmente, mas a nossa pretensão aqui, eu conversei com o Bruno, com o Flávio antes, pelo menos colocar a questão de uma forma bastante objetiva e didática para entender, principalmente a forma, né? Às vezes, para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o tema, fica difícil até compreender do que se trata risco sacado, forfeit, confirming, que são termos extremamente técnicos, né, e jargões utilizados para operações muito específicas. Então, aqui a gente vai tentar desmistificar isso de uma forma bastante imparcial, sem crítica a nenhum tipo de evento que tenha sido noticiado. Tá? Então, dito isso, eu vou apresentar os dois convidados de hoje. Se eu fosse falar o currículo dos dois aqui integralmente, a gente perderia quase que metade do webinar. Mas o Bruno, com quem eu tive o prazer de ter aula na FEA, ele é professor doutor e vice-chefe do departamento lá da FEA USP. Ele já foi coordenador da graduação, é bacharel, mestre, doutor em Ciências Contábeis pela FEA e, recentemente, cometeu a loucura também de se formar em Ciências Atuariais, né? Acho que o pessoal da FEA tem essa paixão também por outras áreas correlatas. Então, o Bruno também é formado em Atuariais, é membro do Conselho Curador da FPCAF, do CPC, né, Bruno? Membro do CPC, depois ele pode falar um pouquinho mais. E, principalmente, ele tem um projeto que tem total relação com o nosso portal, que é um canal no YouTube, depois ele vai divulgar aqui, que tem uma série de aulas gravadas, né, que acho que foi fruto da pandemia, né, Bruno? Ele consolidou uma série de temas que são tratados nas aulas de graduação da FEA de uma maneira muito organizada, didática, sem contar o livro de contabilidade financeira que, em conjunto com outros professores da FEA, ele lançou recentemente. Então, o Bruno é um baita professor, eu posso falar por experiência própria, e nada, ninguém melhor do que ele para apresentar o tema. E o Flávio, com quem eu também tive a oportunidade de dividir os bancos da FEA, né, Flávio, na pós-graduação, é um cara sensacional, que tem experiência de mercado, experiência acadêmica, atualmente é doutorando em controladoria e contabilidade na FEA, e, para além disso, também é professor de curso de graduação, pós-graduação. Hoje exerce o cargo de coordenação na faculdade FIPECAF, no MBA em FRS. Então, é uma pessoa que está super antenada não só com a academia, né, Flávio, mas também com as práticas de mercado. Então, acho que a conjugação dos dois vai ser importante para a gente compreender essa matéria. E como sempre tem essa correlação com a parte tributária, sobrando um tempinho no final, vou ver se consigo apresentar alguns poucos slides para mostrar mais ou menos, de forma também objetiva, como que é o tratamento tributário do AVP, e vocês vão entender porque eu falei AVP aqui, tem total relação com o tema, para fins de apuração de IR, CS, PIS e COFINS. Então, feita essa apresentação inicial, agradeço de novo, Bruno, Flávio, pela participação no nosso webinar de hoje. Agradeço aos quase 130 agora, Bruno, participantes que estão nos acompanhando, e passo a palavra para você, Bruno. Excelente, Diego. Obrigado aí pelo convite, pela gentileza aí da apresentação. A gente vai acumulando atividades, né?
mas acho que faz parte aí do desenvolvimento, né, da profissão. A gente está sempre aprendendo, ainda mais em contabilidade, que é uma ciência muito mutável, né? Então a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando e participando aí das atividades. Também é um prazer estar aqui com o Flávio, que é um grande amigo, está atualmente fazendo doutorado lá, a gente se encontra sempre na fé. Já fizemos até cerveja juntos, né, Flávio? Então, é um prazer, uma honra estar aqui e agradecer todos os participantes aí que estão se logando aí para participar dessa discussão, né? Eu tive a oportunidade de fazer um texto bem singelo, um post no LinkedIn, que teve assim uma repercussão que eu sinceramente nunca poderia imaginar, né? Uma série de pessoas se manifestando, compartilhando o texto, porque havia ainda muita dúvida e ainda há, né? Muita dúvida sobre o que é a operação, sobre o que de fato a Americanas fez ou não fez, né? E como o Diego já mencionou, não é o nosso intuito aqui tratar especificamente do caso, até porque ainda há muitas dúvidas, né? Acho que existem mais dúvidas do que respostas, né? Então, a ideia é tratar da operação em si. E, para isso, eu vou, na verdade, expandir aquele mesmo exemplo que eu escrevi lá no LinkedIn, né? Fiz um exemplo numérico ali de uma transação de compra à vista por 100, que seria financiado por 120, e desenvolvi ali alguns débitos e créditos, e agora eu vou expandir um pouco esse raciocínio com outras alternativas, falando tanto do comprador quanto do vendedor, tá? Então, vou agora compartilhar aqui meus slides. Um comentário rápido, tá, Bruno? Para quem nunca Claro. acompanhou aqui nossos encontros, é totalmente aberta a participação. Naturalmente, o apresentador, como é o caso do Bruno, agora pode ficar à vontade para deixar as perguntas para o final, ou se alguém quiser levantar a mão, fazer pergunta por áudio, vídeo. A intenção aqui é participar mesmo, viu, pessoal? Não é uma palestra propriamente dita, é um ambiente de interação, tá? Legal, legal. Só um minutinho, Diego, que eu estou tendo um probleminha técnico aqui. Já vou Já estou tentando resolver aqui. Essa tecnologia às vezes derruba a gente, né? Sem problemas. Só um minuto. Acho que agora vai. Vamos ver. Tá aparecendo? Perfeito, aparecendo. Tá em modo de tela grande, né? Excelente. Muito bem, pessoal. Então, para discutir os efeitos contábeis dessa operação, assim como qualquer operação em que a gente tenta imaginar os efeitos contábeis, é importante a gente antes entender o que é a operação, né? Porque a contabilidade, na verdade, só quer refletir uma realidade econômica. Então, vou falar brevemente aqui do que é a operação, acho que, embora já esteja razoavelmente familiar para todos, né? Acho que é importante essa contextualização, né? Essa operação aí de risco sacado, forfeit ou confirme, nada mais é do que uma situação em que uma determinada empresa, que a gente chama aqui de empresa âncora, ela precisa comprar mercadorias, né, dos seus fornecedores, como qualquer empresa, né? Isso é uma transação comercial. E o fornecedor, por outro lado, pode não ter condições financeiras de conceder ou o prazo que a empresa gostaria ou a taxa de juros que seria interessante aí para a empresa que está comprando. Então, a instituição financeira entra nesse meio de campo, né, fazendo uma intermediação, ela paga a fatura para o fornecedor e a empresa âncora, portanto, passa a dever ao banco. Né? Essa transação é parecida com aquela famosa transação de desconto de duplicata, mas aqui o risco não fica com o fornecedor, né? O risco fica com o
a empresa que está efetivamente comprando. Então, portanto, a empresa que está comprando passaria a dever ao banco, né, e essa dívida com o fornecedor não existiria mais. Claro que essa lógica depende muito das circunstâncias, de contratos, tá? Então, aqui a gente está colocando um possível cenário. A CVM ela já se pronunciou sobre esse assunto, né? Desde 2016 ela vem tratando desse tema, e aqui eu cito também um trabalho muito interessante, que acho que vale a pena a leitura, né? Para quem ainda não acessou, do Jorge Vieira, né? Que é um professor do Rio de Janeiro, que orientou a Débora, que fez um mestrado, e esse artigo é fruto da dissertação dela com orientação do Jorge, tá? Está disponível aí nos anais do Congresso Adconte. Então, basicamente é isso, quer dizer, é uma transação comercial com financiamento de um banco aí no meio do caminho para quitar a operação junto ao fornecedor, e a empresa passa a dever ao banco e não ao fornecedor. A respeito de AVP, né, que é o ajuste a valor presente, a gente já tem na lei das SA, artigos 183 e 184, definições que exigem que, se a operação for de longo prazo, então o 183 fala do ativo, o 184 fala do passivo. Se a operação for de longo prazo, os saldos, né, tanto de ativo quanto de passivo, devem ser ajustados ao valor presente. Mas se não for uma transação de longo prazo, esse ajuste ao valor presente seria feito apenas quando o efeito for relevante. Então, isso gera uma margem de interpretação para cada empresa avaliar se vai ou não fazer o AVP, assumindo, obviamente, que é uma transação de curto prazo. E, na prática, nós observamos que a ampla maioria das empresas acaba não reconhecendo esse AVP. Quer dizer, nessa possibilidade de avaliar se o efeito é relevante ou não, muitas empresas julgam o efeito como não sendo relevante e, portanto, não reconhecem o AVP, tá? E sobre esse assunto, eu gravei um vídeo nesse canal que foi citado aí pelo Diego, né, que realmente foi fruto da pandemia, né, a respeito desse tema. Eu estou colocando o link aqui, se vocês entrarem também lá no canal e pesquisarem com esse título, vocês vão encontrar. Então, é uma videoaula em que eu exploro melhor os detalhes do AVP e quais seriam os impactos do não reconhecimento do AVP, porque é isso que a gente percebe que tem acontecido na maioria dos casos. Então, agora vamos usar exemplos numéricos bem simplificados naquela linha do post que eu fiz no LinkedIn, né? Mas com mais alternativas, tá? Então, aqui eu vou começar, na verdade, com uma operação à vista. Seria uma forma mais tradicional, né, e simples de fazer o financiamento que a empresa deseja aqui, né? Então, ela vai comprar um estoque à vista por 100, ela não tem dinheiro para pagar esses 100, e, por outro lado, o fornecedor não quer financiar ou não tem condições de financiar. Então, o que ela faz? Ela capta um recurso com o banco e ela vai pagar 120 para o banco depois de 3 meses, tá? A gente calculei aqui uma taxa de juros efetiva só para ilustrar que o reconhecimento dos juros vai ser segundo essa taxa. Então, como é que ficaria a contabilização? No início da operação, a empresa está captando o empréstimo, né? Então ela tem a entrada no caixa e o crédito no passivo pelo valor presente, tá? Isso aqui é um passivo financeiro e não tem opção de não reconhecer o AVP aqui. E com esse dinheiro ela vai lá no fornecedor e compra o estoque, né? Então o dinheiro sai e entra o estoque. Então, se a gente eliminar o débito e crédito do caixa aqui, o que está acontecendo no balanço, né? Aumentando o estoque 100 e aumentando o empréstimo 100. Ao longo dos meses, usando essa taxa aqui, né, mês a mês, a empresa vai apropriar a despesa de juros, isso vai fazer o empréstimo aumentar de 100 para 120, e quando chega o vencimento desse empréstimo, a empresa vai lá e paga, né? Então, tem a saída do caixa de 120 e a quitação aqui do empréstimo, né? Zero passivo, e eu tenho a saída de 120, tá? Agora, se a empresa consegue o financiamento diretamente com o fornecedor, né, quer dizer, ela não faz essa transação com o banco,
ela faz com o fornecedor, o que iria mudar, né? Vamos imaginar, então, agora, que o fornecedor, ao invés de vender formalmente por 100, ele vai vender por 120, tá? Porque ele vai cobrar esse juro do período de 3 meses. Só que, sem o reconhecimento do AVP, como é que a gente vai contabilizar a operação, né? A gente vai contabilizar pelo valor de 120. Quer dizer, o estoque foi comprado por 120, não por 100. Então, a gente debita estoque e credita fornecedores, e quando paga o fornecedor, simplesmente dá baixa, né? Debita fornecedor e credita caixa. Então, nesse formato, o resultado financeiro, a despesa financeira, ela não aparece, né? Essa é a consequência de não reconhecer o AVP nessa transação a prazo. Quando a gente reconhece o AVP, então a transação é a mesma, mas agora vamos reconhecer o ajuste a valor presente, o estoque é reconhecido pelo valor à vista, né? Quanto seria o estoque se fosse pago à vista? Seria 100. Então, o estoque tem um custo efetivo do estoque de 100, o 20 é um custo financeiro que vai ser reconhecido ao longo do tempo. Como é que a gente faz isso, então? A gente registra uma conta de fornecedores pelo líquido de 100. O Diego depois vai explorar melhor que, na verdade, isso é feito normalmente com contas retificadoras, né? Então, teria que o fornecedor por 120, tem um documento, tem toda a formalização da transação por 120, e tem uma conta retificadora aqui de juros a apropriar de 20. Mas no líquido, efetivamente, eu teria um passivo de 100. Ao longo dos 3 meses, então, teria que reconhecer esse crescimento da conta de fornecedores, da mesma forma que a gente fez com o empréstimo. Se eu tivesse aqui mostrado a conta de AVP retificadora, esse crédito seria na conta retificadora. Portanto, a conta retificadora iria sumir e eu teria, ao final, um saldo de fornecedores de 120, tá? E no pagamento ao fornecedor, credito caixa, né? Sai o dinheiro e baixa o fornecedor. Então, nesse formato, reconhecendo o AVP, a transação fica refletida de uma forma mais fidedigna, quer dizer, o custo do estoque é só 100, não é 120, o resultado, o resultado operacional fica melhor mensurado, né, mais adequadamente mensurado, e aparece esse resultado financeiro que de fato a empresa está tendo, né? Ela está tendo um custo financeiro para financiar essa transação. Agora, quando a gente insere aí o forfeit na história, qual que é o impacto? E aqui vamos assumir que a transação está reconhecida pelo AVP, tá? Então, partindo da transação anterior, assumindo que a empresa fez o reconhecimento do AVP, mas o fornecedor, na verdade, não tem condição financeira de conceder esse crédito. Então, o banco entra na jogada, ele antecipa o pagamento ao fornecedor, e aí, logicamente, ele vai pagar 100 e não 120, né, o fornecedor, e a empresa agora fica com a dívida com o banco, né? Então, no início da operação, o que a gente vai ter? Aqui, de novo, como eu ressaltei, estamos reconhecendo o fornecedor pelo valor presente, tá? E assumindo que a transação tem uma essência, na verdade, de uma transação bancária, financeira e não comercial, haveria necessidade de reclassificação dessa conta de fornecedores para a conta de empréstimos, porque agora eu não estou mais devendo para o fornecedor, né? Estou devendo para o banco. Ao longo do tempo, desses 3 meses, portanto, teríamos que apropriar a despesa de juros, né? Da mesma forma que a gente fez lá no início, com o exemplo financiado, e no pagamento ao banco, a baixa, né, do saldo do empréstimo contra o pagamento em caixa. Então vejam que isso aqui é muito parecido com aquele primeiro slide, né, que a gente colocou, né? Naquele primeiro slide, vou voltar aqui rapidinho, vocês vejam que a gente tinha caixa, empréstimo, estoque, caixa. Eu até destaquei, se a gente eliminar o caixa da história aqui, a gente fica com o quê? Com estoque e empréstimo, né? E agora, com essa operação, o que está acontecendo? Eu tenho estoque fornecedor, fornecedor e empréstimo. Se eu eliminar o fornecedor aqui da história, eu fico com estoque e empréstimo. Então, é exatamente a mesma situação, né? Mas teve um fornecedor entrando e tem uma intermediação aí entre as partes, né? Mas como é que fica no fornecedor, né? Essa transação refletida em quem está efetivamente vendendo, né?
Então, de novo, vou evoluindo aqui nos exemplos. Vamos primeiro imaginar que a empresa vendeu o estoque à vista, que era aquela primeira situação lá do comprador. Então, portanto, no início da operação, a empresa reconheceu uma receita de venda, né, porque ela que está vendendo, contra o recebimento de dinheiro. E aqui temos, lógico, a baixa do estoque, né, que eu nem coloquei valor aqui de custo, mas essa empresa que está vendendo por 100 comprou, espera-se que tenha comprado por algo inferior a 100, né, e vai ter um lucro nessa transação. Agora, se ela vendeu a prazo e não reconheceu o AVP, o que está acontecendo? Ela reconhece a operação por 120 como receita e não 100, que ela não reconheceu o AVP, certo? E quando ela recebe o dinheiro do cliente, ela baixa contas a receber contra a caixa, né? Então, nesse modelo, qual que é o defeito, digamos assim, né? O resultado bruto, ele fica super avaliado, porque eu tenho, na verdade, um resultado financeiro aqui, que não é resultado da venda propriamente dita, é um resultado do financiamento do fornecedor para o seu cliente. E, além disso, existe a questão do timing do reconhecimento, né? Porque a receita financeira, nesse caso, seria uma receita, né, da empresa que está vendendo, ela seria reconhecida ao longo do tempo. E a receita de venda é reconhecida no momento da venda, né? Então, eu tenho, na verdade, aqui dois problemas. Assumindo que o efeito não é relevante, então contabiliza-se dessa forma e fica assim mesmo, né? Mas o erro técnico, na verdade, são dois, né? Receita de venda, parte não é receita de venda, é receita financeira, e o momento de reconhecer a receita financeira é ao longo do tempo e não no momento da venda, tá? Então, se eu faço o forfeit, mas não fiz o AVP, qual que é a consequência para o fornecedor, no caso, que é a empresa que está vendendo, né? Ele registrou por 120 contra clientes e baixou o estoque. Na sequência, ato contínuo, ele recebeu o dinheiro do banco, né? Então, ele recebeu 100, entrou aqui no caixa, mas o saldo que está em contas a receber não é 100, é 120, né? Então, aqui ele tem que contabilizar uma despesa financeira que é meio esquisita, né? Que, na verdade, é como se fosse a perda que ele está tendo por não ter esse ganho financeiro ao longo do tempo, né? Então, fica com essa, digamos assim, essa distorção, né? Agora, se eu faço o AVP, ainda não fiz o forfeit, tá? Se eu faço o AVP, eu registro a receita por 100 e não por 120. Ao longo dos meses, eu vou reconhecer essa receita financeira de 20. E quando eu recebo do cliente, portanto, tem a baixa de clientes contra o saldo de caixa. Então, a transação fica refletida de uma forma mais aderente ao que de fato está acontecendo, né? A receita de venda, de fato, é só 100 e eu tenho um ganho financeiro que aparece ao longo do tempo. E aí, nesse cenário, com a VP, e se a empresa fez o forfeit, o que aconteceria no início da operação? A receita de venda contra clientes e a baixa do estoque contra o CMV, mas aí o banco paga o fornecedor, né, ato contínuo, esse saldo que estava de clientes é baixado para o caixa. Então vejam que não aparece receita financeira nem despesa financeira, porque de fato, para o fornecedor, a transação foi à vista, né? Embora ele formalizou uma transação a prazo, na sequência ele recebeu. Então, o fornecedor não tem nem receita financeira, nem despesa financeira nesse caso, tá? Bom, só para fechar aqui, eu já estou estourando meu tempo, né? Vou passar para o Flávio e depois para o Diego. Queria destacar o ofício circular da CVM, o mais recente, que tratou do assunto, que, na verdade, começou em 2016 e a CVM veio mantendo isso no ofício circular, né? Então, ela destaca essa operação, diz que a empresa compradora, que é a determinada âncora, contrata um banco e monta com ele um esquema de antecipação de pagamento, ou seja, a coisa já estaria montada desde o início, né? O fornecedor já foi para a transação sabendo que ele receberia a vista do banco, né? Então, formalmente, a vendedora, que é o fornecedor, emite a fatura com o valor cheio, mas não reconhece a sua contabilidade a venda pelo valor presente, e a compradora não reconhece o passivo junto ao banco, mas
o passivo de fornecedores, né? Isso que a CVM está destacando que seria um problema, porque se a transação em essência é de financiamento, ela teria que fazer essa reclassificação, né? Então, com esse expediente, não reclassificando, a compradora distorce a situação financeira, né? Deixa de reconhecer a despesa financeira e não mostra esse passivo oneroso, né? Então, afetando a apresentação das demonstrações. A compradora é incentivada a assim proceder porque conseguiria fugir às cláusulas contratuais, né? Índices aí diversos que são colocados nesses contratos. Então, a CVM está destacando, olha, o que não pode ocorrer é uma apresentação distorcida da transação. Se eventualmente a empresa fez uma ou outra transação dessa, porque o fornecedor está em dificuldade, mas isso de fato não é um financiamento para ela, né? E os efeitos também não relevantes e tal, de repente poderia ser mantido em fornecedor, mas se na essência a transação é de um financiamento, ela deveria ser reconhecida como tal. Isso é o que a CVM está destacando, né, desde 2016, né? E ela está chamando atenção, né, que muitas empresas não têm divulgado essa operação, né, caso possuem transações materiais, deveriam estar divulgando. Tá? Então, conclusões gerais desses breves slides aqui dessa conversa. As DFs, como sempre, né, devem, em teoria, refletir a realidade das transações, a essência sempre prevalecendo sobre a forma, e essa operação, na verdade, ela não está prevista de forma específica nas FRS, né, o que gera uma abertura para julgamentos, definições de políticas, etc. No caso específico da Americanas, né, que a gente comentou aqui que não vai tratar porque a gente não consegue, na verdade a gente ainda não tem elementos conclusivos para entender o que a empresa fez, o que ela não fez. São especulações, são teses, são possibilidades, né? Pelas divulgações até então, a transação tinha uma essência de financiamento, mas permaneceu sendo tratada como fornecedores e não houve reconhecimento de despesa financeira, né? A gente ainda não sabe o tamanho disso, o tamanho desse ajuste, quanto é o acumulado, o 20 bi ainda é uma incógnita, né? Se é a somatória dos efeitos ao longo do tempo, se é o efeito no balanço atual, mas, de novo, né, como o Diego já destacou... Bruno, aqui é a Renata do VBSO, Sociedade Societária. Eu tenho uma pergunta aqui. Quando você fala que não foi... Desculpa, Renata, deixa eu só encerrar. Então, Diego, agradeço aí a participação, espero que tenha atendido o objetivo. Eu não sei, agora você conduz se já vai abrir para os debates ou se o Flávio segue. Desculpa, tá, Renata? Só para organizar. Imagina, não, era só uma dúvida na sua última fala, com relação ao não reconhecimento de despesa, o que você quer dizer, então, que de fato não estava numa linha diferente, falta reconhecimento mesmo de despesa, risco de liquidez ou não? Deu a entender que sim. Agora, o que não dá para entender, eu pelo menos não consegui entender até agora, é se eles não reconheceram essa despesa ao longo de todo o tempo, ou se essa despesa, na verdade, estaria dentro do CMV, né? Se ele não fez o AVP, o estoque está inchado e, portanto, esse resultado já foi para o resultado de alguma forma, né? Não como despesa financeira, mas como CMV. De alguma outra, entendi. É. Obrigada. Imagina, que isso eu que agradeço. Diego, devolvo aí a palavra. Obrigado. Obrigado, Bruno. Eu acho que a gente pode ver se alguém, obviamente, quiser fazer alguma pergunta, pode ser no chat e depois a gente responde ao final. A não ser que alguém agora queira já aproveitar eu acho que o Leonardo Porto da Milma fez uma pergunta aqui. Ele pergunta o seguinte: a reclassificação da conta de fornecedores para a conta empréstimos é obrigatória nessa situação ou seria uma boa prática ser adotada pela companhia? Perfeito. Obrigado aí, Leonardo, pela pergunta. Então, na verdade, como eu coloquei ao final, né, eu acho que seria fundamental a empresa avaliar qual é a essência da transação. Assumindo que a essência da transação é, de fato, um financiamento, essa reclassificação, seguindo até o que a CVM está colocando no ofício circular, ela seria necessária para refletir a essência da transação, né? Algumas empresas, ao invés de classificar diretamente em empréstimo, têm classificado tipo uma conta de mezanino, assim, uma conta de fornecedores acordo, alguma coisa do gênero,
né, para destacar o que é a transação e que tem um contexto diferente da conta de fornecedores. Mas, assim, essa palavra obrigatória é muito complicada ser usada assim como uma regra de bolo, né? Porque cada caso é um caso, né? Na situação específica da Americanas, o que deu a entender das divulgações é que eles deveriam ter reclassificado e não o fizeram, tá? Mas dizer assim, sempre numa transação de forfeit tem que reclassificar, acho que aí já não seria adequado. A gente tem que avaliar a transação, tem que avaliar o contrato. A gente não tem esses contratos, né, para observar, né? Então, acho que é isso. Tá? E acho que um comentário importante, né, Bruno, é que o tema ele não é preto no branco, como você mencionou, acho que depende de cada caso, e a complexidade dele levou até o IASB, né, recentemente, a publicar um documento de audiência pública justamente para tratar da percepção do mercado sobre essas operações, né, que eles chamam de Supplier Finance Agreement, porque justamente tem uma certa assimetria, né, de tratamento, talvez por falta de parâmetros claros ou algum critério que seja de aplicação uniforme. Então, no próprio órgão regulador está sendo discutida a forma mais adequada de transparência, de informação sobre esse tipo de transação. É por isso que não dá para dizer que é certo ou errado, se é Claro, financeiramente. claro. E a gente mesmo no passado já se deparou com, não só no setor de varejo, que agora acho que é o foco dessas notícias, mas em vários setores que tem esse convênio, que o banco atua como um financiador da empresa âncora, em que a própria discussão teórica e pragmática levou à conclusão de que, naquele caso, é fornecedor, que não tem alongamento de prazo, não tem mudança substancial da taxa, e outras condições de pagamento. Tá? Bom, vou passar a palavra para o Flávio. A gente está anotando aqui as perguntas e depois, ao final, a gente faz uma abordagem geral do que foi perguntado. Excelente, Diego. Flávio, a palavra é sua. Obrigado, Diego, primeiro pelo gentil e generoso convite. Prazer estar aqui na sua companhia, também do professor Bruno Salotti. Então, muitas vezes, né, Diego, quando a gente fala alguma besteira, você ou eu, nós podemos creditar também, dar uma coparticipação ao professor Bruno Salotti, já que ele foi nosso professor, né? Mas é muito gostoso ter esse bate-papo com vocês, é um bate-papo também muito, muito informal. E eu vejo aqui na sala também até amigos, velhos conhecidos aqui. É um prazer, assim, encontrá-los nesse fórum, né? Bom, e obrigado aqui ao VBSO pela promoção da iniciativa, muito mais para discutir tecnicamente do que para falar aquilo que sai estampado nos jornais, né? Eu tomo sempre muito cuidado, né? E primeiro eu vou olhar a estrutura conceitual básica, não da contabilidade, mas do jornalismo, né? Porque o jornalista ele tem o propósito de levar uma notícia, trazer algum impacto ao leitor para que a gente compre ela, né? Então, quando se falou nesse caso em questão, né, da Americanas, eu lembro que a primeira manchete que eu vi foi rombo contábil de 20 bilhões. E é muito difícil, né, a gente fazer qualquer afirmação em torno de que seja um rombo contábil, né? Pode ser um problema de reclassificação, pode ser um problema somente relacionado ao VVP, mas nesse momento o que a gente tem, claro, é muito ruído informacional. Então, é difícil a gente conseguir predizer o caminho e o que realmente está acontecendo, né? Nós não temos acesso interno à contabilidade da companhia. Eu acho que as tratativas que a empresa vai colocar ainda, vai expor ao mercado, vai começar a trazer algumas respostas, né? Ainda mais formando-se um comitê independente. Um pouco dessa discussão, eu vi aqui a pergunta que o Leonardo colocou, né? Eu tinha já previsto isso na minha parte expositiva também, mas eu quero também responder um pedaço de fundamentação para a gente fazer uma reflexão, né, e falar um pouco desse ponto que o professor Salotti salientou como o obrigatório, né? Dentro da contabilidade, a gente olha muito o true and fair overrise, né? A gente quer buscar uma representação fidedigna dos fatos, né? E aqui, claro, o IASB também ele vai olhar para um tema à medida que ele surge, né? Sabendo que o accounting follows economics, né? A cada momento surgem novas transações, assim como um belo dia surgiu os arrendamentos, né? Década de 70, então 1% do mercado de aviação era com aeronaves arrendadas, hoje mais de 60%, né, dos contratos ocorrem via arrendamento. Então o tema ele vai se tornando relevante
e chega um ponto que você tem que ter uma construção normativa. Então, tudo começa, né, o tratamento contábil por normas que têm uma maior amplitude, uma visão muito mais generalista, e depois você vai entrando em temas muito mais específicos. Mas eu vou começar contando a vocês aqui uma notícia um pouco antiga, né? Eu fui resgatar um pouco do histórico de um clipping que eu tenho guardado, de situações que a gente usa também em aula, e é um tema que a gente tem trabalhado muito no MBFRS, em palestras e mesmo na disciplina de instrumentos financeiros. E essa notícia aqui, publicada pelo Fernando Torres, né, editor do Valor Invest, ele falava o seguinte, né, que passivos parecidos têm tratamento distinto no balanço. Ele começava a mostrar uma preocupação, né, logo após a publicação do primeiro ofício circular da CVM em 2016. E a CVM, ela publicou um texto muito bem circunstanciado, diria que foi o texto mais extenso, né, dando atenção ao problema, né, do que seria o risco sacado, o confirming, o forfeiting, né, que na verdade é um novo revestimento, um novo formato para a velha transação que nós conhecíamos do compro, né? Tem uma série de diferenças. O forfeiting é mais também voltado para empresas que têm uma característica exportadora, mas o que a gente vê no geral aqui, né, das grandes companhias, então a gente tem, vou citar alguns nomes de empresas que fazem isso, tem a Renner, BR Foods, aqui tem a JSL, os Minas, então tem uma série de casos no mercado de empresas que usam isso, né? E os nomes, né, como as empresas divulgam essa transação, eles são dos mais criativos possíveis, né? As empresas podem mencionar como fornecedor acordo, como fornecedor convênio, às vezes a empresa coloca como outros fornecedores a pagar, né? Depende, ou então expressamente, né, como operações de confirme, né? Mas essa chamada de atenção aqui, né, que aconteceu em 2017, então logo após o ofício circular da CVM, mostra um raio-x daquele momento em que as empresas fechavam o balanço, em que teve a primeira sinalização. E a gente está vendo aqui, né, que as empresas classificaram essa operação em outras contas de fornecedores e também dentro de fornecedor, ou seja, mais de 90% do mercado classificou isso como fornecedor. Então, havia um consenso entre as empresas de que isso era, né, sob a sua ótica, uma operação assim, como um fornecedor operacional em condições normais, né? Então, e aqui, claro, só diferenciando, mas o desconto duplicado e o risco sacado ele é uma grande ideia que surge, né? Mas muito também vinculado às características setoriais de que algumas empresas estão inseridas, né? Então, por exemplo, o setor varejista, né, ele notavelmente, à medida que ele compra, né, de seus fornecedores, ele já impõe, ele tem um poder de mercado muito grande, ciclos de pagamento muito mais alongados do que outros segmentos, né? E aí, isso é uma característica de grandes corporações, né? Então, você tem 120 dias, muitas vezes, e o fornecedor nem sempre tem fôlego financeiro para aguentar isso. É claro que essa empresa também se utiliza disso, e a própria rede de relacionamento bancário, para também ajudá-lo a viabilizar essa operação no risco sacado. Então, ela participa, né, dessa operação, e aí o risco sacado ele tem uma vinculação, né, havendo a cessão, né, da carteira que o fornecedor tem com aquela empresa âncora, especificamente isso, mas o risco da transação fica associado ao sacado, né, a essa empresa âncora. Isso aí reduz sensivelmente o custo financeiro disso, né? Diferentemente do desconto duplicata, né, em que a empresa que é a vendedora, ela vai selecionar uma carteira que tem sacados, que é aquele bom cliente, aquela grande corporação, mas tem outros que podem não ser tão bons. E o banco ele vai formar um coeficiente de performance, né, de qualidade de carteira, que vai depois aumentar ou reduzir o risco e tem uma influência direta sobre a taxa que se aplica a essa operação em que é contratada, né? Mas aqui eu queria vir junto com vocês para uma primeira reflexão, e aí colocando uma complementação à fala do professor Bruno Salotti, né? Quando a gente olha para a estrutura conceitual, né, nós temos ali um grande elemento que fala o seguinte: olha, nós temos obrigações no nosso balanço. Toda obrigação ela vai, em algum momento, exigir uma transferência de recursos. Em condições normais de temperatura e pressão, poderia ser um valor à vista, ele pode ser a prazo também, né? Mas, por outro lado, eu posso fazer alguma coisa com esta obrigação.
eu posso, inclusive, transferir essa obrigação a terceiros. E note que a norma internacional, ela já tem essa previsão há muito tempo atrás. Talvez não teria ali a estrutura para saber os contornos precisos do que viria a ser uma operação de risco sacado, mas isso já é algo que ocorre no mercado também internacional, né? Então, você transfere esta obrigação ali também a terceiros, né? Muito bem. Então, já que nós estamos tentando antecipar, né, um pagamento a um fornecedor, né, e eu também pagar no meu prazo, né, eu estou depois trocando, né, de linha, né? Eu deixo de ter o meu fornecedor a pagar e vou ter, então, o meu banco como, então, o meu credor, né? Ou seja, ele é o detentor do título, da carteira de crédito do meu fornecedor. Mas, via de regra, na política contábil que a gente utiliza, né, o fornecedor, a gente trabalha, então, com o custo amortizado, e dentro das regras aqui que o professor Salati já salientou, a gente utiliza o AVP nas condições ali mais alongadas. Mas quando a gente olha isso como instrumento financeiro, né, o custo amortizado já nos exige, né, a utilização do método da taxa de juros efetivo. Então, eu vou trazer isso, né, a valor presente por este custo ali financeiro que é colocado, sabendo-se que eu vou controlar isso em uma conta de encargos a apropriar e vou descarregando o resultado à medida que a curva vai avançando até o momento de liquidação, né? E feito isso, né, quando a gente está lidando com essa situação de classificação, né, e aqui eu vou me ater a esse ponto, eu quero trazer também uma reflexão em torno do True and Fair View, né? Porque aqui o pronunciamento contábil, ele nos fala que a gente pode, né, interpretar de uma forma diferente numa situação extremamente rara. Mas o que é essa situação extremamente rara? É uma situação em que, quando a norma ela expressamente prevê algo, né, que se você classificar daquela maneira, você vai levar a um entendimento enganoso do seu usuário. Se isso ocorre, você poderia deixar de usar o pronunciamento, né? Esse é aquele botão de emergência que nós temos dentro da norma. Só que, para isso, né, a gente não pode esquecer que há uma lição de casa que a empresa tem a cumprir, né? Essa lição de casa, ela precisa estar muito bem fundamentada, não só ali por memorandos técnicos que suportem, né, o entendimento da transação, mas dar uma devida divulgação e nota explicativa. Nós sabemos que, na história, as empresas procuram ser muito mais sintéticas, né? Elas prezam muito pela objetividade, notas explicativas, e às vezes um fenômeno que é muito relevante, ele acaba passando ali incólume a qualquer explicação adicional, né? E aí nas conferências, né, que eu estou entendendo que nesse fechamento anual, muito provavelmente o usuário da informação vai perguntar a todas as suas firmas que estejam sendo atendidas, né? Mas aqui, o ponto que eu quero então chamar a atenção é que esta avaliação, né, ela é estrita, né, para situações excepcionais, né? Então, eu preciso dar uma explicação adicional, preciso escrever isso em nota explicativa, não por simplesmente colocar uma tabela ali no meu balanço, né? E a CVM também, então, ela coloca isso, né, dentro também dos seus ofícios circulares, né? Sempre que ela vai colocando os pontos de atenção a cada ano, ela sempre faz uma reflexão em torno disso. Olha, pense, né, neste reverso da moeda que eles estão colocando, né? Então, True and Fair Override não é algo que você use indiscriminadamente. Não tenho que usar isso somente ao favor da minha empresa, né? Mas a gente sabe que existe muito estudo científico, né, no campo do gerenciamento de resultados. As empresas têm muito mais inclinação a mostrar algo quando vai bem e querer usar uma prática contábil de maneira que lhe favoreça. Quando não favoreça, eu posso tender ao descarte, né, à não utilização dela. E aqui eu queria olhar um ponto, agora entrando no mundo da divulgação, né? É um caso que, para mim, soa diferente, né, em relação ao que nós estamos observando no mercado, né? Novamente, a gente não conhece os detalhes, né, tanto do que ocorre internamente dentro da empresa que foi levado ao mercado, né, por essa exposição de mídia, mas pegando um caso aqui, essa aqui é uma tabela da nota de estoque da Renner, né, mas eles trazem algumas evidências interessantes que quero mostrar a vocês. Primeiro passo, eles mostram que a companhia tem aqui adiantamento de fornecedores que refletem, né, o fornecedor convênio, que é o Confirme. São esses 20 milhões aqui de reais, né?
E esses 20 milhões, né, ele traz aqui dentro do estoque, né, e ao mesmo tempo ele vai depois, né, trazer isso, né, para o seu fornecedor no passivo, né? Então ele tem ali os fornecedores confirming e ele explica que ele inclusive ele está fazendo o AVP, né, desse fornecedor confirming, assim como seus fornecedores ordinários, né? E depois eu vi que surgiu uma pergunta aqui no chat, né, sobre a divulgação do material. Eu também não tenho nenhum problema em divulgar, viu, Diego? Fique à vontade para distribuir, né? Bom, falar dessa parte da divulgação, né, então, a companhia esclarece, né, que ela examinou a questão, né, no caso aqui a Renner, e esse é um ponto que me chama a atenção. Quando nós olhamos uma transação, né, de confirming, normalmente a empresa âncora ela tem relação com um banco que vai conseguir assim, trabalhar, né, com a cessão da carteira de um fornecedor. Este fornecedor, normalmente, ele tem uma certa relevância. Então, as transações, elas acabam sendo materiais. E sendo materiais e sujeitas a um julgamento profissional, é muito compreensível, né, que as empresas, as companhias abertas, elas coloquem isso sob avaliação, por exemplo, dentro de um comitê interno de contabilidade, que aí pode ser formado, né, por profissionais do time, ali de reporte, por profissionais ali do time de controladoria, e às vezes participam também gerentes e diretores, né? Os aspectos que envolvem ali enquadramento e interpretação, né, é muito comum que as empresas também dividam e compartilhem essa responsabilidade. Eu acho que esse é um aspecto de controle que a gente entra no mundo que a gente chama em termos de SOX, né, e estrutura de controle interno, como aquilo que é o entity level, né? Então, normalmente, transações de grande monta, né, passam, né, ali pelo escrutínio, né, de controles muito mais acessíveis também à alta administração de um negócio, né? Inclusive, né, toda a estrutura, tudo aquilo que a empresa publica e de notas explicativas passa por um rito interno de governança na corporação. Não só uma gerência de contabilidade, mas há uma validação, né, por um diretor de controladoria, por um CFO, até porque depois tem uma frase mágica que aparece nas notas explicativas, né, que essas demonstrações financeiras foram autorizadas pela administração em uma data X, né? Ou seja, ali é uma informação codificada também para mostrar, olha, isto aqui passou por um rito de governança. E, claro, tem o papel dos auditores em todo esse processo também, né? Muito bem. E aqui, vindo para... Vou me aproximando ao final também para a gente deixar um tempo aqui disponível para um bate-papo. Então, o que a CVM colocou, né, de posicionamento desde 2016, né? Então, 2016 ela deu o primeiro puxão de orelha, né? Ou seja, exigindo uma correta classificação, e a preocupação dela foi, olha, apresente isso em nota explicativa, né? Esse era o ponto principal. Mas o entendimento dela como órgão regulador, por isso que eu concordo com o que o Diego colocou, é que não há uma resposta preto no branco, mas o entendimento do regulador, ao que ele sinaliza, é de que essa transação ela é um passivo oneroso e, portanto, passível de reconhecimento da despesa de juros, quando você tem essa operação, que ela é incorrida dentro de uma curva, né? E aqui as motivações para você fazer uma operação de forfeit, né, foi muitas vezes uma tentativa de você manter dentro do fornecedor, né, algo que viria a ser um passivo financeiro e que modificaria toda uma estrutura de alavancagem da companhia, modificaria o entendimento, né, de como que a empresa ela cumpre com seus covenants financeiros, né, sejam os índices de alavancagem e os índices de cobertura de serviço da dívida, né? E isso mexe, claro, também com o EBITDA e tudo mais, né? Muito bem. E aí, por último, né, o último ponto que eu queria falar, que esse é um grande desafio em meio às empresas, né? As empresas, ao divulgar, né, a operação do confirming, né, do forfeit, dentro de fornecedores, ela acaba deixando de divulgar aquilo que eram requerimentos já previstos no IFRS 7, né, que exigia você colocar, né, taxa, prazo, todas aquelas características, aqueles elementos, né, que vão definir o que é uma operação financeira passiva, né, o que é um empréstimo, como se fosse um empréstimo e financiamento, que é muito mais circunstanciado. Inclusive, né, ou seja, a divulgação disso dentro das notas ali que mostram os riscos financeiros, né, aquelas análises de sensibilidade. Então, por isso,
aqui, para não me alongar muito, né, era importante que a empresa mostrasse, né, o que foram as bases da administração para que ela entrasse naquela transação, definisse aquela classificação. Por isso que eu comento que isso é um controle que, naturalmente, ele passa pelo entity level, tá? Mostrar também as condições de negociações, então leia-se aqui, né? Já que os prazos são mantidos, mas há um custo financeiro. Então, isso há um requerimento de que seja divulgado, né? E também, qual que é a vinculação, né, com relação a limite, linha de crédito. Porque, de certa forma, quando o banco, na outra ponta, ele recebe uma carteira, né, ou seja, a receber de uma empresa âncora, aquilo começa a ser visto como uma operação ativa na ótica do banco. Então, isso vai integrar toda seja, a análise de risco de como o banco ele está concentrando, né, operações com aquela empresa. Isso vai interferir. Então, muito possivelmente, né, quando você tem executivos que venham de bancos e depois venham ali para a indústria, né, indústria, serviços em geral, ele começa também a trazer um pouco dessa visão, né? Então, o banco ele olha muito o que eu tenho de operações também vinculadas, o risco que eu tenho vinculado a um CNPJ. Isso para o banco é realmente algo muito, muito caro. E muito bem. Então, fechando aqui essa minha parte expositiva, né, que eu queria justamente resgatar o que vinha sendo discutido com o forfeit, né, e trazer um pouco desses requerimentos de divulgação, né? Mas esta conclusão, né, e definição do registro contábil, né, é essencial que a gente tenha ali o entendimento, né, o racional também formalizado dentro da nota explicativa, evidenciando ali por que a empresa chegou nessa conclusão, né? Então, e lembrando, quando eu troco de nota explicativa, eu troco de linha, eu tenho requerimentos de divulgação, talvez um pouquinho mais detalhados. Aí eu fecho aqui a minha fala. Perfeito, muito obrigado, Flávio. A gente vai passar rapidamente por algumas questões tributárias, inclusive tem duas perguntas, na verdade uma pergunta e um comentário, um do Eugênio e um B. Santarello, não sei se é Bruno, Bruna, Bárbara, então é Santarello, né? Uma questão bem interessante que, de fato, ela surge nessa discussão, Flávio e Bruno, que é o seguinte: ora, se hoje a empresa trata Bárbara, desculpa, a Bárbara estava B. Santarello, não sabia se era homem ou mulher. E uma dúvida que surge bastante, Bruno e Flávio, é o seguinte: hoje ela é tratada como operação mercantil, né? Se eu não faço a reclassificação do passivo, né, da conta de fornecedor para bancos, significa que, sendo uma operação mercantil, não tem incidência de IOF. É uma operação que, dentre as várias facetas, recai sobre operações de crédito. E a resposta à pergunta do Eugênio e da Bárbara, se a reclassificação como passivo financeiro implica automaticamente a incidência do IOF, eu entendo que a resposta é não necessariamente. A resposta mais fácil para advogado sempre depende. Mas por que eu digo que depende? Porque aqui a gente tem uma situação bastante ilustrativa daquela divergência entre a ciência econômica e forma jurídica da transação. Como a gente pode ter uma série de arranjos contratuais que, no final do dia, representam essa operação de convênio, forfeit, risco sacado, normalmente, o fornecedor que já considerou na emissão da nota o valor com prazo de pagamento estendido, com juros embutidos, ele que faz a cessão para a instituição financeira e, como regra geral, uma cessão que a gente diz sem coobrigação. Então, da perspectiva dessa relação jurídica entre o fornecedor e a instituição financeira que faz o convênio, não tem IOF, que é uma cessão de crédito sem coobrigação, né? Isso é uma posição antiga já das autoridades fiscais. E da perspectiva da adquirente dessa mercadoria do fornecedor, teoricamente ela está na posição de devedora que teve simplesmente o polo ativo dessa relação alterado. Então, teoricamente, não é uma relação jurídica de empréstimo ou financiamento entre o adquirente e o banco, tá? Mas, obviamente, isso vai depender das naturezas dos contratos, melhor dizendo, e da negociação que é feita. Tá? Não sei se eu respondi, Bárbara e Eugênio, mas eu acho que não necessariamente a conclusão é de que incide o IOF. Tá?
E vou tentar fazer curta aqui uma rápida apresentação sobre os aspectos tributários do AVP, que tem total relação com o tema, porque o nosso portal sempre tenta fazer essa interação, e o tema é bem simples. Na verdade, ele pode apresentar uma série de complexidades em casos concretos, mas o racional subjacente ao tratamento tributário do AVP, ele é bastante claro. Então, como eu sei que hoje tem muitos participantes aqui que não são necessariamente da área fiscal, ou interagem com a área fiscal, o que a gente precisa resgatar, que a gente sempre fala nos nossos encontros sobre a apuração do imposto de renda, CS, PIS e COFINS, é que desde que houve a introdução das FRS no Brasil, né, com a Lei 11.638, que entrou em vigor em 2008, e a adoção plena das FRS a partir de 2010 pelas companhias, principalmente, e depois para as demais empresas ao longo dos anos, é que durante um período aí de 5 anos aproximadamente, o legislador tributário estudou os CPCs e decidiu tratar alguns deles de forma específica na legislação, que é a Lei 12.973. Então, um exercício que a gente sempre faz quando vai analisar o impacto tributário de um CPC é se ele foi publicado antes ou depois da 12.973. Né? No caso do CPC 12, que trata do AVP, ele é anterior, então, supostamente, ele produz efeitos tributários. E neste caso específico, diferentemente de outros CPCs que causam dúvida pelo fato de que o legislador não disciplinou especificamente os detalhes, o caso do AVP ele é um pouco mais simples de resolver, porque em uma série de artigos, aqui eu cito alguns, o legislador tributário disse como que eu neutralizo para fins tributários esse ajuste a valor presente. Então, a legislação trata de uma série de operações e como você faz essa neutralização, mas para fins tributários é importante ter em mente que existe um conceito legal de receita bruta, que é aquilo que decorre da venda de bens, prestação de serviço e atividade que compõe o objeto social da pessoa jurídica, e o AVP vai ser uma redutora dessa receita bruta. Por que eu faço esse alerta, Bruno, Flávio, pessoal? Porque a receita bruta ela é paradigmática na legislação tributária para uma série de razões, para apuração do presumido, estimativas mensais, base de cálculo de PIS e COFINS e por aí vai. Diego, desculpa te interromper. Não sei se você já projetou o slide, aqui está travado na primeira tela. Acho que até então, peraí, só, deixa eu ainda não... 4 anos de Zoom ainda não consegui. Isso acontece. Pronto, agora acho que vai. Vamos ver aqui, peraí. Não, peraí, ainda não foi. Bom, vou deixar acima, peraí. Pronto, aqui dá para ver, né? Não está na tela cheia, mas acho que dá para ver, né? Não está na tela cheia, mas dá para visualizar. Beleza, depois eu... Agora foi para o slide 4, né? Perfeito. Então, vocês estavam achando que eu era meio doido, né? Falando da cronologia sem passar. Mas, enfim. Então, aqui eu estava mostrando a cronologia do 12.973, que eu mencionei. Aqui o conceito legal de receita bruta, que é tudo aquilo que decorre da atividade desempenhada pela pessoa jurídica. E o AVP entra nesse contexto de conceito legal de receita bruta como uma redutora, uma conta redutora da receita bruta. Então, como eu estava dizendo, a receita bruta ela serve de paradigma para apuração de lucro presumido, estimativas mensais de lucro real, base de cálculo de PIS e COFINS, e o AVP tem só o efeito de apuração da receita líquida, que pode ser relevante para alguns temas controvertidos que eu não vou entrar no mérito, que é, por exemplo, dedução limitada de royalties a certo percentual da receita líquida. Ou seja, o AVP pode impactar fiscalmente nesse aspecto. Tá? Mas, no geral, e aqui eu não vou entrar no detalhe de cada um dos exemplos, isso vai ficar lá no portal, mas aqui eu estou tentando capturar alguns exemplos da regulamentação tributária para mostrar como que se dá a neutralização ou a neutralidade do AVP na apuração fiscal. Então, imaginem o exemplo de uma venda a prazo, que aqui, obviamente, para fins didáticos, eu considerei que o CMV é zero, Bruno. Então, eu vendi a R$100 mil para receber daqui a um ano, por exemplo, e o ajuste a valor presente implica a redução das contas a receber de 20. Né? Então, a legislação tributária, bem alinhada ao CPC 12, explica qual conta que eu devo considerar vinculada a esse contas a receber. Tá vendo?
registro a crédito em conta de juros a apropriar ou equivalente no contas a receber, reduzindo a receita bruta na DRE, para dizer quando que vai ser oferecido a tributação esse AVP. Mas, basicamente, para não passarmos do tempo aqui das 10 horas, o que a legislação tributária vai prever sempre são ajustes para preservar a receita bruta para fins tributários. Então, nesse primeiro cenário, em que a empresa vendeu por 100, mas registrou uma subconta no contas a receber de 20, juros a apropriar, e reduziu a receita bruta, para fins contábeis, o resultado no ano da venda teria sido 80. Mas como a legislação diz que o AVP será tributado no mesmo momento em que a receita bruta correspondente deva ser tributada, como no caso do lucro real, por exemplo, regime de competência, a empresa deverá oferecer a tributação 100, conquanto tenha sido reconhecido apenas 80 de receita líquida, né, na DRE, e quando esses juros a apropriar forem lançados para resultado do exercício, ela vai simplesmente neutralizar o efeito tributário. Tá? E aqui, para o material que vai ficar disponível no portal, a gente explica todo o racional numérico, não só do caso de venda a prazo, como também aquisição de bem para revenda, prestação de serviço. Então, tudo isso fica disponível no site, com todo o esclarecimento da base normativa, explicação detalhada. Vocês vão perceber que no material que é publicado, eles têm o passo a passo na animação, para ficar mais fácil de compreender cada um dos lançamentos, e a gente vai disponibilizar. Então, para encerrar dentro do horário, Bruno, se alguém tiver mais perguntas, Vini, não sei se tem mais questões aqui no chat, o que eu queria deixar de recado é o seguinte, a partir de fevereiro a gente vai começar uma série de encontros temáticos, né, os nossos workshops, tratando de reestruturações societárias, organizações societárias e reestruturações patrimoniais. Então, a gente vai fazer encontros mensais, passando pela parte contábil, societária e tributária, de tudo que tangencia esses temas. Então, desde aumento de capital, redução de capital, cisão, fusão, incorporação, né, para abordar todos os aspectos desses dois grandes temas. Para quem não acompanhou, ano passado a gente fez uma série de encontros sobre combinação de negócios. Então, quem quiser ficar por dentro, tem lá no portal o Beabá de combinação de negócios, que o Eduardo Flores também é um notório aí professor, grande estudioso do tema contábil, participou com a gente. Então, todo mundo aí fica convidado, e se talvez tenha lá no site o cadastro, você recebe o link de convite, mas agradeço aí a participação de todo mundo. Bruno, Flávio, não sei se vocês têm considerações finais. Não, Diego, só agradecer mesmo aí pelo convite. Acho que foi uma oportunidade excelente da gente debater, né, a operação, pelo menos num aspecto mais teórico. E tenho certeza que ainda muita informação ainda vai vir à tona para a gente entender de uma forma clara o que de fato aconteceu no caso da Americanas, né? Diversas perguntas surgiram, inclusive no chat, e a gente até tem dificuldade de responder porque isso ainda não está claro, né? Mas vamos ter que aguardar. Enquanto isso, a gente vai discutindo e debatendo, e fiquei muito feliz aí de participar. Agradeço aí a você e também ao Flávio aí pela oportunidade. Obrigado também aqui ao convite e também pelo bate-bola aqui com o professor Bruno e também com você, Diego, e, enfim, por toda essa audiência, viu? Com certeza, né? O tema que a gente está vendo tem um espaço, à medida que os fatos sejam apresentados para novas sessões, workshops, enfim, muitas discussões ainda vão acontecer pela Avenida Contábil, Avenida Jurídica e assim por diante, né? Obrigado a todos vocês. Obrigado, e espero que quem participou hoje volte mais vezes aí para os próximos encontros. A gente estava desenhando até uma parceria aí, né? Nós, Bruno, FIPECAF, a gente se encontra periodicamente, todo mundo acaba se conhecendo e fica legal trocar ideias. Às vezes na primeira, né, Bruno, o pessoal fica sem graça de abrir a câmera, perguntar, mas vocês vão perceber que ao longo do ano aí, com vários encontros, a gente vai ficando familiarizado. Vai ficar gravado, Carolina, e vai ficar disponível no portal. Bom dia a todos e até o próximo. Bom dia, gente. Obrigado. Tchau.